Olá, queridos amigos. Eu sou a Leonora, aluna do curso de Teologia da Unicesumar. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e, por que não dizer, até controverso: a cerimônia da Ceia do Senhor. Podcast Isso Tem Uma História. Por que a cerimônia da ceia apresenta-se de forma tão diferenciada dentre as denominações cristãs protestantes e a católica romana? Quais seriam as origens históricas destes motivos? Quais autores trataram deste tema? Quais interpretações levaram a esta ou aquela prática? Quais contribuições trouxeram para as igrejas às quais pertenciam? Atualmente, faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde realiza-se a cerimônia da Ceia do Senhor 4 vezes por ano, no último sábado de março, de junho, setembro e dezembro, cujo objetivo é o de proclamar a morte do Senhor até que ele volte. A preparação para a ceia envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. Há a inclusão da cerimônia do lava-pés, onde experimentamos a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante a Cristo. A cerimônia da comunhão é oportunizada a todos os membros crentes batizados e aos visitantes presentes. Buscaremos nos escritos dos reformadores Lutero, Zwinglio e Calvino, bem como nos representantes da Igreja Católica Romana Agostinho de Hipona, as origens sobre o sentido, a forma e o significado da ceia, bem como a maneira com as quais eles a conceituavam, interpretavam e vivenciavam tal cerimônia. Para isso, vamos ter o apoio de 2 livros sobre o tema. O primeiro é o Teologia dos Reformadores, do Timothy George, a 2ª edição, revisada e ampliada, da editora Vida Nova, de 2017. E o segundo é do Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, também uma 2ª edição, Vida Nova, 2011. Esses 2 livros vão nos auxiliar nesse estudo sobre a ceia. A fim de elucidarmos o tema da cerimônia da ceia, teremos de remontar aos primeiros pais e ao período medieval, onde, segundo George explica, na igreja primitiva, a celebração da ceia do Senhor era o ponto central da adoração cristã. Esse culto consistia na leitura das Escrituras, na pregação, em orações intercessoras e no compartilhar da ceia em si, a apresentação do pão, a recepção dos elementos e muitas vezes a troca da paz do Senhor. Até a época da Reforma, entretanto, esse rito sofrera um desenvolvimento tão drástico que dificilmente seria reconhecido como o mesmo evento. Em primeiro lugar, tornara-se clericizado. Em vez de um ato de adoração com a participação de toda a igreja, a missa passou a ser tarefa especial, realizada pelo clero ordenado. Houve outras importantes modificações, além do domínio clerical, tais como a questão da missa ser celebrada em latim em qualquer local do mundo, a introdução de tradições, tais como o pagamento de indulgências. Na maioria das vezes, os padres bebiam o cálice do vinho, enquanto os demais membros poderiam comungar a hóstia eucarística. Para Zwinglio, conforme George esclarece, o pão significava ou representava o corpo de Cristo, uma vez que levava os cristãos a recordar o evento da cruz. Quer dizer que era um símbolo, um memorial. Zwinglio dava uma interpretação figurada, encontrando apoio em passagens do tipo: quando Jesus disse, "Eu sou a videira", ou quando Paulo declarou, em 1 Coríntios 10:4, a pedra era Cristo. Para Lutero, a ceia era, de alguma forma, uma extensão da encarnação. Lutero acreditava que quando Cristo ascendeu, não deixou de estar presente com os crentes, tanto corporal quanto espiritualmente. Não conheço nenhum Deus
todos, exceto aquele que se tornou homem, e não quero nenhum outro. Zwinglio também estava vitalmente preocupado com a relação entre encarnação e Eucaristia. Em sua opinião, contudo, a ceia não era tanto a extensão da encarnação, quanto um sinal apontando para a singularidade histórica da encarnação. Assim, a morte de Cristo na cruz, e não um suposto mastigar do corpo de Cristo na Eucaristia, era o único caminho para a salvação. Para Zwinglio, a adoração de Cristo na ceia estava longe de ser uma questão de capricho pessoal. Não é algo superficial ensinar o que deve ser adorado. Apenas Deus deve ser adorado, não a carne nem o sangue. Zwinglio resistia ao tipo de reverência especial que Lutero mostrava para com os elementos consagrados, porque parecia chegar ao limite da adoração idólatra e também colocar restrições à divindade de Cristo. Quando nos voltamos para Zwinglio, o foco da ceia muda do indivíduo e suas ansiedades para a comunidade da fé, que se reúne em torno da mesa. Sem abandonar nenhuma de suas advertências anteriores contra as doutrinas católica e luterana, passou a dar um reconhecimento mais positivo da presença real de Cristo na ceia. Para Zwinglio, o principal objetivo pastoral da ceia, assim como a do batismo, continuava a ser congregacional e não individual. Os sacramentos eram mormente aqueles sinais pelos quais o crente provava à igreja que era um soldado de Cristo. Seu objetivo era mostrar à igreja inteira e não a você mesmo sua fé. A liturgia reformada de Zwinglio foi celebrada pela primeira vez numa quinta-feira santa, dia 13 de abril de 1525. Naquela noite, os que se reuniram na grande catedral encontraram uma mesa no meio da congregação, em vez de um altar no santuário. Em lugar de um sacerdote recitando uma liturgia arcana numa língua que eles não podiam entender, um pregador lia e proclamava a Bíblia em seu dialeto alemão da Suíça. Já Calvino tinha uma posição intermediária entre Lutero e Zwinglio, conforme afirma George. A doutrina da ceia do Senhor evocou escritos mais polêmicos de Calvino do que qualquer outro assunto. Sobre a presença de Cristo no pão e no vinho, ele tentou estabelecer um caminho intermediário entre Zwinglio, o qual ele sentia tinha pouquíssima consideração pelos sinais exteriores, e Lutero, que os enaltecia exageradamente, obscurecendo assim o próprio mistério. Calvino concordava com Zwinglio que Cristo estava localmente presente à direita do Pai, nos céus, e não devia ser imaginado como encerrado no elemento do pão, para ser tocado pelas mãos, mastigado pelos dentes e engolido pela boca. Contudo, ele estava de acordo com Lutero em que a ceia não era um símbolo vazio. A verdade da coisa significada está certamente presente ali, mas um meio de real participação em Cristo. Para a igreja, a ceia era tão importante como nutrição espiritual que Calvino advogava sua celebração semanal. Já Agostinho de Hipona nos faz refletir. Segundo Agostinho de Hipona, os donatistas debatem conosco onde está o corpo de Cristo, que é a igreja. Haveremos de buscar a resposta em nossas próprias palavras ou nas da cabeça do corpo, nosso Senhor Jesus Cristo? Agostinho insistiu que a validade dos sacramentos não depende da virtude moral da pessoa que as administra. Se fosse assim, estaríamos constantemente em dúvida sobre se recebemos ou não um sacramento válido. Essa posição de Agostinho tem sido sustentada por toda a Igreja Ocidental desde seus dias. O donatismo surgiu de um problema de conduta. Trata-se da questão dos que tinham caído. Depois de cada período de perseguição violenta, a Igreja tinha de enfrentar o problema de o que fazer com os que tinham sucumbido diante das ameaças ou das ordens das autoridades e agora pediam para ser restaurados à comunhão com a Igreja. O cisma donatista ocorrera no norte da África, precisamente na região onde Agostinho agora era pastor. Por essa razão, parte da sua tarefa teológica consistiu também em refutar o donatismo. Concluímos, portanto, que a cerimônia da ceia do Senhor trata-se de um tema instigante com raízes profundas e, para compreendê-la, precisamos buscar seus fundamentos, analisando sua importância e sua fidedignidade com a proposta originária
missionária do Senhor Jesus, bem como relacionando com o seu principal objetivo, o de salvar todos os seres humanos. Podcast Isso Tem Uma História.